Olha, chegou aquela hora desse quadro que é um sucesso. Todo mundo está aproveitando a oportunidade para tirar suas dúvidas, porque agora é aquele quadro do Meu INSS aqui no Fenômeno. Muito bem, no quadro Meu INSS aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, quem está conosco hoje aqui é o educador previdenciário Paulo Henrique, o nosso PH, né, Paulo Henrique Pontes, que vai falar com a gente hoje, inclusive, sobre um tema muito importante, a autorização do pagamento, da diferença sobre o adiantamento dos auxílios por incapacidade temporária. Paulo Henrique, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito bem. Paulo, vamos falar então sobre a questão desse complemento do benefício e esse pagamento. Como é que funciona? Quem é que tem direito a isso? Como pode ser feito? Nos explique tudo, Paulo Henrique. Pois não, Wilson. Veja só, desde o início da pandemia, o INSS foi obrigado a suspender os atendimentos presenciais nas agências da Previdência Social, e isso acabou impactando de forma bastante considerável os benefícios que dependem de perícia médica, a exemplo do auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, como você muito bem colocou. Então, como forma de minimizar um pouco esse prejuízo do fechamento das agências, que na verdade foi uma medida impositiva, o INSS não teve escolha, a não ser fechar os seus postos de atendimento, o INSS autorizou a antecipação do pagamento do auxílio-doença para as pessoas que cumpriam os requisitos que foram estabelecidos, ou seja, a carência de 12 meses, tá, para aqueles benefícios que precisam de carência, com exceção de acidente de qualquer natureza, nesse caso não há necessidade de cumprimento de carência, e também que essas pessoas apresentassem um atestado médico, constando ali todas as informações referentes à incapacidade, tá? Então, uma vez que as pessoas preenchiam esses requisitos, o INSS já antecipava no valor de um salário mínimo. Isso, inclusive, está valendo até 31 de dezembro. No entanto, como eu falei, o valor é de um salário mínimo. Muitas pessoas, por exemplo, quando estavam trabalhando, elas recebiam mais do que um salário mínimo. Então, o INSS, na semana passada, publicou uma notícia, tá, no seu site, dizendo que vai revisar esses benefícios concedidos até o dia 2 de julho para apurar justamente uma diferença que essas pessoas possam vir a ter direito, Wilson. Agora, Paulo Henrique, essa diferença, então, essa revisão, algumas pessoas devolver esse valor para o INSS, isso não vai acontecer, né? Mas o que pode ser feito é um complemento a mais pelos valores que essas pessoas recebiam antes, é isso? Isso, nada menos, tá? Não, até aquelas pessoas que eventualmente não teriam direito a fazer ao benefício por meio de uma perícia médica, essas pessoas não devolverão esses valores, a não ser que fique comprovada alguma fraude, algo dessa natureza. No entanto, se não for esse o caso, não há o risco de devolução, mas sim a possibilidade que essas pessoas elas recebam a diferença. Porque veja só, o cálculo do auxílio-doença, ele leva em consideração todos os salários que a pessoa recebeu até a data do afastamento. Então vai ser feita uma média e dessa média vai se aplicar um percentual de 91%, que vai estar limitada à média dos últimos 12 salários que a pessoa recebeu, que for menor, tá? Então pode ser sim que realmente essas pessoas que tiveram direito a um salário mínimo, elas na verdade tinham direito a muito mais do que isso. Então o INSS inicialmente vai revisar os benefícios que foram concedidos por essa regra até o dia 2 de julho. Então, para você saber se você está contemplado nessa revisão que foi feita por iniciativa própria do INSS, ninguém precisou pedir, acessa o Meu INSS já agora a partir de outubro e verifica lá nos teus protocolos, nos teus requerimentos, se existe algum requerimento de revisão. E se existir é porque o seu benefício, que foi antecipado no valor de um salário mínimo, foi contemplado por esta ação e muito provavelmente nos próximos meses você vai ter direito a receber a diferença no valor correspondente ao benefício, Wilson. Agora, Paulo Henrique, vamos supor, algumas pessoas, como a gente sempre tem falado aqui, geralmente não costumam acompanhar todos esses processos e protocolos e tudo mais. Enfim, poderá ser que o INSS necessite
carente de alguns documentos comprobatórios, por exemplo, e é por isso que é importante acompanhar esses detalhes, ou o INSS entrará em contato? Como é que vai funcionar isso para a gente evitar, então, os golpistas, nesse momento, aproveitando essa revisão e se valendo, inclusive, de mandar e-mails, links e se aproveitar da boa-fé dessas pessoas? Isso é verdade, é muito importante você colocar isso, Wilson, porque essas pessoas podem justamente se valer dessa condição e enviar links maliciosos aí com o objetivo de roubar os dados pessoais da pessoa, tá? Então, como eu sempre falo, a única forma segura da pessoa saber se foi contemplada nessa revisão ou em qualquer outro procedimento do INSS é se utilizando os canais oficiais. Central 135, Meu INSS e o site do INSS, tá certo? Então, uma vez que ela seja contemplada, se ela for contemplada com essa revisão, se o INSS identificar, olha, esse benefício aqui não era para ter sido pago no valor de um salário mínimo, era para ser um pouco maior, então a pessoa vai ser, sim, notificada, a pessoa vai ser comunicada de que existe aquele crédito ali correspondente a essa diferença, seja através de uma correspondência oficial do INSS que chegará através dos correios, ou também dessa forma, acessando o Meu INSS para saber se existe algum processo, algum protocolo de revisão. Tá? E dentro desse protocolo de revisão, ao clicar lá na lupinha para detalhar esse requerimento, vai ter dizendo todas as informações, vão estar constando de quando e como uma pessoa vai receber esse pagamento, Wilson. Perfeito, Paulo. Então é excelente trazer essas informações para acender essa luzinha de alerta, para evitar que pessoas que queiram se aproveitar da boa-fé se aproveitem, inclusive, desse momento da revisão, que é importante para vários beneficiários do INSS. Paulo Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta e até a próxima terça-feira. Até a próxima, amigo. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Até logo.